Olá, meus amigos, paz e proteção para todos. Estamos dando sequência ao nosso trabalho de conscientização e valorização humana. Agora nós vamos fazer um outro tópico. Esse tema, ele está falando de ação de dar e receber, né? Que é uma lei universal, a lei da reciprocidade, a lei do dar e receber. Basicamente, a gente tem que entender nessa época a nossa existência. Nós temos uma dificuldade muito grande agora, que são as relações interpessoais, né? Nós sabemos que devido à tecnologia, não a tecnologia em si, mas o uso inadequado da tecnologia, nós perdemos muito nas relações interpessoais. E a verdade é que o ser humano foi criado para a relação interpessoal. Ele foi criado para conversar, ele foi criado para interagir fisicamente, né? Ele foi criado para ter essa ação de dar e receber. Basta ver que para existir, você precisa de oxigênio e também você tem que devolver, né, a outra parte, né? O gás que nós chamamos de gás carbônico. Então nós precisamos devolver para as plantas. Imagine se eu de repente quiser só utilizar o oxigênio e não devolver o que mantém as plantas, está tudo perdido, né? Da mesma forma o nosso coração, né? Nosso coração tem as veias e artérias e um bombeia, né, o sangue pelas artérias e pelas veias, e nesse vai e volta, né? Nessa ação de dar e receber é que a gente vai existindo. Ou seja, quando você pega a qualidade de vida de uma pessoa lá no interior, aquela pessoa que acorda, que já fala com o vizinho, que já conversa, que interage com os animais, né? Que quando se encontra, olá, bom dia, como é que vai? Essa né, ação de dar e receber é vida para nós, né? Mas o mundo se tornou de uma forma, em determinados lugares, que a gente não dá nem para falar com as pessoas, porque a gente não sabe qual a intenção da pessoa, o que ela quer, e muitas vezes a pessoa está tão apressada que, enfim, nós perdemos as relações interpessoais. Nós temos que ter certeza disso, né? Então, muitas vezes, nós temos certeza. Às vezes, nos relacionamentos mais próximos, entre pais e filhos, entre irmãos, a comunicação é através de um celular. Basicamente, quem controla a vida do ser humano hoje é a mídia, é o celular, né? Então, às vezes, está na mesma mesa, com o mesmo familiar e está mandando mensagem para a pessoa, porque já perdeu essa conexão de dar e receber, né? E se perde a conexão pessoal de dar e receber com as outras pessoas, você vai ampliando isso para outro leque. E aí cada vez mais nós nos tornamos seres egoístas, seres individualistas, e naturalmente nós estamos cavando o nosso próprio buraco, né? Então é importante que a gente tenha essa compreensão, né, de buscar sempre algo que também extrapole a nossa condição individual, né? Ficou muito difícil hoje, né, a gente está pensando no outro, nós estamos pensando somente na nossa situação e assim por diante, né? Em todos os níveis, né? No nível individual, familiar, social, enfim. Mas nós temos que saber que nós somos seres criados numa ação de dar e receber. E essa ação de dar e receber, ela tem que ter os parâmetros, né, da existência humana, como respeito, como querer o bem daquela outra pessoa. Ah, mas eu não conheço aquela pessoa, mas eu vou desejar o bem a ela, não importa se eu conheço ou não conheço, né? Eu tenho que desejar o bem. Agora tem uma coisa muito importante na vida da gente hoje. Eu não sei, muitas pessoas da minha idade ou até mais, lembram que hoje, né, é muito diferente do passado. A situação ficou mais complicada na ação da receber e nas relações humanas. Porque eu me lembro muito bem, quando eu era mais novo, se chegasse uma pessoa lá na porta de casa e dissesse assim, olha, eu estou com fome, me dá uma comida aí, eu abria a porta, dizia, olha, por favor, senta aí, que eu vou preparar um café para você. Hoje, basicamente, a gente não pode mais fazer isso.
porque as pessoas se tornaram mais perigosas e você não sabe exatamente quem é aquela pessoa, né? Então nós chegamos num ponto de alerta que nós temos que conciliar, não basta ter o coração bom, tem que aprender a se defender do mal. Embora muitas vezes, né, devido a tantos problemas anteriores, a gente não consegue se defender. Mas nós temos que estarmos em alerta, né? Hoje, até para fazer o bem você precisa ter cuidado, porque as pessoas se tornaram, lógico que isso não é a totalidade, lógico que isso não é a maioria da sociedade humana, mas infelizmente as pessoas se tornaram, né, mais perigosas e egoístas. Mas nós sabemos que no nosso meio, entre familiares, entre amigos, tem pessoas que nós podemos perfeitamente ter uma boa ação de dar e receber, né, e criar a energia, entendeu? A energia de dar e receber é a energia que produz as coisas, é a energia que multiplica as coisas, né? Então, se você tem uma boa ação de dar e receber com uma pessoa, isso vai multiplicar a energia boa. Se você tem uma ação de dar e receber com outras coisas, elas vão ser multiplicadas, né? Justamente a ação de dar e receber de um homem e uma mulher que multiplicam o ser, né? É a ação de dar e receber que realmente é a lei responsável pela multiplicação. Então, seja ela boa ou ruim, né? Então nós vamos, ao longo do tempo, pensando com quem eu vou ter uma boa ação de dar e receber, né? Com quem eu vou, né, ter uma boa relação, uma boa conversa, um bom diálogo, produtivo e evolutivo. Porque não adianta você se encontrar com a pessoa só fala de coisas ruins, de quem morreu, de tudo que é ruim. Isso vai gerar uma ação negativa que não vai levar você a lugar nenhum. Então, mas da mesma forma é um programa de televisão. Então, se você liga lá a sua televisão, você vai buscar, né, um programa que vem te trazer benefícios, que te dá alegria, ótimo. Né? Mesma coisa é o celular. Se você utiliza o celular tem muitas coisas boas. Né? Vai depender do que você quer. Então eu quero aprender mais inglês, ou eu quero ter mais informação sobre esse assunto, ou sobre aquilo. É maravilhoso a tecnologia. Agora, se nós enveredarmos, se o homem enveredar para energia ruim, para violência, então você vai criar um campo de atração com coisa ruim. E a tendência de acontecer coisas ruins mais na sua vida é muito grande. Então não adianta dizer foi Deus que quis, foi Deus que quer, foi Deus que deseja. Não. A nossa relação com as coisas aqui no mundo cria um campo de atração, seja bom ou seja ruim. Então essa é uma verdade que eu tenho passado ao longo da minha vida e é uma experiência mesmo, né? Todas as vezes que eu tive pensamentos ruins, né, ou que eu tive conexão com pessoas que não são evoluídas, né, eu sempre me dei mal. E aí, eu vou ficar sem falar com as pessoas? Né? Não, claro que não. Você tem que respeitar todas as pessoas, independente de qualquer circunstância. Você tem que desejar o bem às pessoas, independente de qualquer circunstância. Você pode até, se desejar, fazer o bem a qualquer pessoa, independente de qualquer circunstância. Porém, você deve se ausentar de ter um vínculo, né? Um vínculo mais próximo com as coisas que não te trazem bem, seja objeto, coisas, enfim, pessoas. Essa é um tipo de proteção que nós temos que ter, porque nós temos que ter o cuidado na nossa vida hoje com quem é que a gente está tendo uma ação de dar e receber. Porque se essa ação de dar e receber se torna um vínculo, vai ser muito difícil deixar, né? Você sabe quando a pessoa se vicia em qualquer coisa, né? Seja em drogas, seja em cigarros, seja em relacionamento, né? Mesmo que é muito ruim para a pessoa, mas a pessoa não consegue se livrar porque ela criou um vínculo. Ou seja, um vínculo é acima da relação, já ultrapassou a relação, a ação de dar e receber se tornou um vínculo e fica mais difícil, né, a gente se livrar. Então, nesse mundo de hoje, se a gente quer caminhar mais um pouco, a gente tem que observar com quem a gente tem uma ação de dar e receber, com quem a gente está formando um vínculo, né, e criar um campo de proteção para nós e nossa família, ok? Então, muito importante essa ação de dar e receber que a gente tem com o mundo, né, e que seja sempre a melhor possível, né, a melhor possível. Isso não quer dizer que você não vai ter
né, relações ruins ou que não vai ter problema. Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Mas o quanto nós vamos indo melhorando, né, nesse sentido. Quanto a gente vai melhorar nesse sentido, ok? Então, nossa pauta de ação, dar e receber. É lógico que se nós fôssemos conversar sobre esse assunto, seria, né, horas e horas, mas como a gente tem um limite aqui, né, nesse programa, e nós vamos trabalhando como eu falei. Às vezes as pessoas dizem, mas por que você não produz um vídeo mais bonito? Por que não põe uma roupa mais bonita? Não estou preocupado com roupa bonita. O importante aqui é o conteúdo, é a pauta. Nós estamos buscando um nível de compreensão e evolução e valorização humana. Né? A palavra tem um poder muito grande, né, sobre nós. Então a gente tem que absorver as orientações, as experiências, né, as palavras que possam nos edificar, que possam nos colocar num nível, num grau mais adiante, ok? Um grande abraço, paz e produção para todos nós.